Olá, tudo bem? Eu sou o Eric. É um prazer estar aqui em mais uma edição do Pet News da Next4Sec, trazendo sempre informações relevantes para você que trabalha na área de tecnologia manter os seus ambientes atualizados. Hoje nós preparamos um conteúdo muito especial para todos, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá bom? E nesse oitavo episódio aqui do ano de 2024, nós temos muita coisa para falar, tá? Na verdade, houveram uma série de lançamentos de correções de falhas de segurança que eu tenho certeza que todos vocês estão interessados em ver e focar no que deve ser corrigido, tá? Esse mês foi um mês atípico, que nós tivemos um conteúdo bem completo e complexo para explicar aqui, tá bom? Então acompanha com a gente, mas não deixe também de fazer a sua pesquisa, tá? É fundamental que você faça as suas pesquisas em relação às vulnerabilidades. Falando um pouquinho da Next4Sec, a Next4Sec é uma consultoria de segurança cibernética que já tem vários anos de experiência no mercado. Como você pode ver, temos uma série de profissionais certificados nos mais diversos tipos de entregas, tá? Desde entregas técnicas como pentests até implementações de frameworks como a ISO 27001, certificações. E a ideia é que com esse arcabouço de profissionais e ferramentas nós consigamos apoiar a sua empresa em qualquer necessidade tecnológica que ela tenha. Então, se você tiver qualquer necessidade tecnológica, entre em contato com a gente, vai ser um prazer apoiá-lo, ok? Muito bem. A ideia hoje, então, é a gente conversar um pouquinho sobre os principais acontecimentos, tá? E nós vamos começar falando da Microsoft, tá? E nesse mês a Microsoft ela corrigiu aí uma série de vulnerabilidades, tá? Então nós temos vários números, tá? Aparentemente aí 10 Zero Days lançadas com artigos lançados. Dessas 10, 6 já estavam sendo exploradas, já eram conhecidas as provas de conceito para exploração, tá? E dos números gerais, nós temos 36 vulnerabilidades de elevação de privilégio, tá? Então, vulnerabilidades aí que permitiriam um atacante fazer a elevação de privilégio de um usuário sem permissões administrativas para um usuário administrativo de sistema, tanto em servidores quanto em estações, tá? Nós temos 28 vulnerabilidades RCS, ou de execução de código remota, onde um atacante ele não precisa estar fisicamente na máquina, né? Ele consegue enviar comandos aí por protocolos de rede para explorar a vulnerabilidade, tá bom? Nós tivemos 8 de vazamento de informações, 6 de negação de serviço, 7 de spoofing e 4 de bypass de funções de segurança, tá? Então esses foram os números desse mês. Tivemos também uma quantidade atípica de vulnerabilidades críticas, tá? O Luciano vai detalhar um pouquinho mais pra gente. E eu convido agora o Luciano. Bom dia, Luciano. Prazer estar aqui com você em mais uma edição aí do Pet News. Eu convido você para explicar um pouco para a gente sobre algumas dessas vulnerabilidades que surgiram aí durante esse mês e falar um pouco sobre como a gente pode se proteger diante delas. Olá, Eric, obrigado mais uma vez pelo convite aqui para a gente poder participar do Pet News. Vamos falar aqui das 10, 5 das mais importantes na nossa opinião aqui e duas críticas que estão em destaque, né? A primeira Zero Day que a gente vai trazer é sobre a falsificação no Microsoft Office. Essa vulnerabilidade ela foi cadastrada aqui no CVE 2024-38200, né? A gente sempre gosta de falar sobre o número aqui para facilitar os ouvintes aqui. Ela afeta exclusivamente o Office e ela foi classificada como importante. Por quê? Porque ela envolve spoofing, que tem a parte de exposição de dados sensíveis ali. A exploração ela requer que o usuário tenha uma interação, ela pode ser feita remotamente, e a Microsoft já tem uma correção, né, para essa vulnerabilidade. Ela recomenda que seja feita uma atualização agora com a última patch que foi lançado, né? Mas ela complementa que é importante que os administradores façam o bloqueio do NTLM, né, e a adição do grupo de Protection Users também para os seus ambientes. Então, é uma vulnerabilidade bem complicada, bem crítica aqui para o Microsoft Office. Próximo Zero Day é sobre uma elevação de privilégio e na pilha do Windows Update, né? Eu até comentei com o Eric que fazia tempo que eu não via nada sobre o assunto aqui do Windows Update e agora está vindo à tona, né? Essa vulnerabilidade,
ela foi cadastrada no CVE 2024 38202. Ela permite elevação de privilégio. O atacante pode reintroduzir vulnerabilidades já mitigadas, né, ou contornar uma segurança baseada em virtualização. Essa exploração ela exige interação do usuário, né, que tenha privilégios, mas o ataque é de baixa complexidade. Uma atualização de segurança está sendo desenvolvida pela Microsoft, mas ainda não foi lançada. Então é importante que os administradores observem e leiam esse boletim com muito cuidado para implementar essas mitigações. Então é importante implementar a auditoria de acesso, controle de privilégios para combater esse tipo de exploração que ainda não existe um patch de correção. O próximo Zero Day é sobre uma vulnerabilidade no Windows Smart Screen. Essa vulnerabilidade de CVE 2024 38213 é uma falha no Security Feature Bypass, exatamente ali no Windows Smart Screen, que ela permite que o atacante faça um bypass desse recurso de segurança do Windows. Ela executa arquivos potencialmente maliciosos e obtém acesso privilegiado na máquina. Então, ela foi classificada como moderada. É uma vulnerabilidade que exige uma interação do usuário, mas não requer que o usuário seja um administrador. Já existe exploits de prova de conceito públicos já, mas a Microsoft já tem um patch para correção. Então é importante que todo mundo faça uma atualização o quanto antes para essa vulnerabilidade. O próximo Zero Day é uma elevação de privilégio no kernel do Windows. É uma vulnerabilidade que foi registrada no CVE 2024 38106. É uma falha de elevação de privilégio do kernel do Windows. Então, ela causa um armazenamento inadequado de dados sensíveis na memória, e ela foi classificada como importante. O CVE, ela foi classificada como CVSS o 7.0, que é alto, né? Ela exige uma baixa complexidade e o atacante com privilégios limitados ali para fazer a exploração. Já existem exploits públicos, mas a Microsoft também já tem um patch para mitigar esse risco. Então é importante aplicar o quanto antes essa correção. O último Zero Day da nossa lista aqui é sobre uma vulnerabilidade no Microsoft Project. Então nós acreditamos que muitas empresas tenham pelo menos um ou dois projects, né, ou mais instalados aí no seu ambiente, mas é importante observar que existe uma falha de segurança para o project e é importante observar esse boletim. Então CVE 2024 38189, ela é uma CVE relacionado ao Microsoft Project, como eu disse anteriormente. Ela permite execução de código remoto e ela explora uma falha de validação inadequada de entrada. Então, basicamente, ela consegue rodar macros aí. Então, a Microsoft, além do patch que ela já disponibilizou, ela recomenda que as pessoas mantenham ativo a política de bloqueio de macros para mitigar esse tipo de vulnerabilidade. Agora, passando para as críticas, nós também trouxemos duas críticas que achamos importantes aqui mencionar. A primeira é sobre uma divulgação de informações do Microsoft Copilot Studio, né, que é seria o chat da Microsoft, né, para IA. Ela foi registrada pelo CVE 2024 38206. Ela está relacionada à divulgação de informações de gravidade crítica que afeta diretamente o Copilot Studio. Essa vulnerabilidade ela recebeu uma pontuação de CVSS muito alta, 8.5. Ela poderia, né, a Microsoft já corrigiu no caso, ser abusada por invasores para contornar uma proteção contra a falsificação de controle de dados ali. Então a Microsoft já corrigiu essa vulnerabilidade em 6 de agosto. Ela só vem a público informar que foi descoberta essa vulnerabilidade, ela corrigiu e os usuários não precisam ter uma intervenção e nem correção ali para esse caso. Mas é importante destacar que as IAs não passam ilesas também de ataques aí. O último crítico que nós trouxemos aqui é sobre uma elevação de privilégio no Azure Health Bot, também relacionado a IA, relacionado a essa parte de novidades aí, né, no mercado. O CVE é o 2024 38109, a gravidade é crítica, ela afeta diretamente o Azure Health Bot. No CVSS, ela foi classificada como 9.1, é uma nota muito alta, né?
uma das mais altas aqui dos boletins. A Microsoft ela informa que já corrigiu esse problema e também não exige nenhuma intervenção do usuário final. E para fechar aqui, eu queria destacar aqui um artigo que eu escrevi recentemente no blog da Next, que fala sobre as deepfakes, né? Como proteger a sua empresa contra a nova geração de fraudes digitais. Então, nesse artigo, basicamente, a gente aborda como as empresas podem se proteger com essa nova ameaça que vem surgindo. A gente traz alguns cenários de casos reais de deepfakes ali, algumas referências para que vocês possam consultar, e como gerentes e analistas podem se preparar para combater essas ameaças. Então, eu volto a palavra para o Eric e estou à disposição qualquer dúvida, pessoal. Muito bom, Luciano. Agradeço aí pela explicação, tá? Até comentando, né, os pontos que você já citou, né? A gente trouxe aqui 7 vulnerabilidades para conversar. Eu acho que quem acompanha a gente sabe que não costuma ser um número tão alto aí que a gente traz de informações, né? Mas realmente nesse mês nós tivemos uma quantidade muito alta, tá? E isso mostra que os administradores eles precisam dar atenção a essas correções, tá? Tanto é que algumas das vulnerabilidades que a gente trouxe tinham o CVSS altíssimo, né? Você citou uma 9.1, 8.5, a maioria acima de 7, né? Então realmente é um número elevado, tá? E até para elucidar aqui, tá, a gente citou o Copilot, né, que é a interação AI aí, da Microsoft, mas a gente também comentou aí do Azure Health Bot, né? O que é o Azure Health Bot para quem não conhece, tá? Ele é uma ferramenta que auxilia desenvolvedores e organizações aí da área da saúde para que você realize uma série de interações de serviços de saúde que são baseadas em AI, tá? Então ele combina aí bancos de dados médicos com uma capacidade aí de linguagem natural para se falar de terminologias clínicas, etc. Enfim, de maneira geral, a ideia aqui, resumida, é falar: você está na área da saúde hoje, você tem uma área que é foco de ataques e nós recomendamos, tá? Tanto é que a Next vem cada vez mais atuando na área da saúde, participando de eventos, nós recomendamos que você tenha um acompanhamento clínico relacionado a vulnerabilidades, tá? Perdão aí pela expressão, mas realmente é um acompanhamento bem apurado relacionado à gestão de vulnerabilidades, porque ambientes da área da saúde, além de serem focos de ataques, também podem comprometer vidas, tá? Então, a gestão adequada dessas vulnerabilidades é fundamental na área da saúde, tá? Muito bem, seguindo em frente aqui, falando um pouquinho mais sobre outras vulnerabilidades, tá? Não foi só a Microsoft aí que fez correções de segurança, a Ubuntu também lançou uma série de patches para uma série de ferramentas, tá? Então o Linux Kernel recebeu patches, outras bibliotecas ou aplicações em Linux também receberam correções, tá? E aí Linux Kernel, .NET, a gente teve bibliotecas famosas aí recebendo patches durante esse mês. Por exemplo, a Oracle corrigiu o kernel dos sistemas Linux deles, a Red Hat, enfim, uma série de correções foram lançadas para Linux, Kerberos, como vocês estão vendo aqui na tela, e muitas outras vulnerabilidades, tá? Django, Curl, enfim, Tomcat, Bind, que são ferramentas que usuários de Linux utilizam diariamente, tá? Então a gente recomenda aí que vocês façam o acompanhamento e a correção dessas vulnerabilidades, tá? E falando ainda de sistemas operacionais baseados em Linux, a Red Hat também lançou aí notas para uma série de correções, como eu citei, o kernel recebeu patches, mas a Red Hat também lançou nota para diversas correções de bibliotecas, Python, enfim, correções de falhas de segurança, tá? Então a gente recomenda aí que os administradores tenham atenção aos sistemas operacionais, tá?
E um vendor que faz um lançamento trimestral de correções lançou no fim do mês de julho o seu pacote de correções de segurança, tá? A gente está falando da Oracle. A Oracle ela corrigiu aí uma série de vulnerabilidades para diversos produtos, tá? Então tá passando aqui na tela para vocês a lista de produtos da Oracle. A gente recomenda que vocês façam acesso a essa página, visualizem, e eu reforço sempre que a gente está falando aqui de correções relacionadas à segurança, tá? Não correções de funcionalidades. Aqui são patches exclusivamente de segurança. Então, se você possui banco de dados MySQL, se você possui ferramentas aí da Oracle utilizadas no dia a dia, elas também possuem falhas de segurança que são endereçadas, corrigidas de 3 em 3 meses, tá? Então, a gente recomenda que você faça uma pesquisa nas páginas oficiais de Security Alerts da Oracle e realize a correção, os testes e correções aí de ambiente Oracle, tá bom? Muito bem, seguindo em frente, tá falando agora de temas um pouco mais leves, né? A gente conversou bastante aí sobre vulnerabilidades críticas, mas a Mozilla lançou correções aí para o Thunderbird, para o Firefox ESR e para o Firefox em sua versão 129, tá bom? Todas essas correções aí ela classificou como altas, tá? Ou seja, existem vulnerabilidades que podem ser usadas para obter dados sensíveis de sites, de janelas ou injeção de dados ou códigos, tá? Então, a Mozilla recomenda a correção dessas falhas, lembrando que uma das vantagens dos navegadores é a ativação de atualizações automáticas aí, sem maiores impactos, tá? E falando ainda de navegadores, na verdade, falando agora da Google, a Google lançou correção para o Chrome para Android, lançou correções para Chrome OS, para o navegador de desktop, tá? Então a Google fez uma série de correções e a gente recomenda também que os administradores de rede aí que possuem ambiente com ferramentas Google façam essas correções, tá bom? Falando ainda de ferramentas aí de uso de trabalho, tá? A Adobe ela também lançou uma série de patches, talvez o maior pacote de patches desse ano da Adobe, onde foram corrigidos mais de 10 produtos, tá? E todos esses patches aqui possuem falhas de segurança a serem corrigidas, tá? Apesar da Adobe ter publicado que não são patches críticos que já foram explorados no passado, a gente recomenda aí a aplicação deles, tá? Citando alguns nomes: Adobe Illustrator, Dimension, Photoshop, InDesign, Acrobat Reader, talvez o mais utilizado aí pelo público, tá? O Adobe Bridge, Substance 3D Stager, Adobe Commerce, Adobe InCopy, Adobe 3D Sample e 3D Designer, ok? Então a gente recomenda aí que vocês façam essas correções, tá? Lembrando que a Adobe ela possui 3 níveis de prioridade e ela lançou tudo como prioridade 3, tá? Que significa que não há um risco elevado de exploração, né? Essas vulnerabilidades elas não foram alvo de ataques no passado, então eles recomendam aí que você siga realmente a aplicação de patches de acordo com a janela tradicional, sem elevar o grau de prioridade, ok? Muito bem, falando um pouquinho aqui ainda de fornecedores de grande escala, né? A SAP tem um pacote de produtos, né, que são utilizados em muitas empresas bem grande, tá? E nesse mês a SAP ela lançou uma correção de uma falha de segurança que permitiria que um atacante ele simplesmente ignorasse a autenticação em produto SAP, tá? Então, vocês estão vendo aqui ó, a nota de lançamento de patches de segurança da SAP, e essa correção em específico aqui foi lançada com CVSS 9.8, tá? Apesar da gente ter uma 9.1 aqui, onde um atacante ele conseguiria dar bypass de autenticação, tá? Tanto é que vocês podem observar aqui, está falando Missing Authentication Check in SAP Business Objectives, ok? E aí isso afeta uma série de produtos SAP. Ela lançou a nota aí descrevendo, tá, a vulnerabilidade, mas é uma vulnerabilidade 9.8, talvez a vulnerabilidade mais alta aí que nós temos, e ela afeta uma série de produtos aí
da SAP, tá? Então a gente recomenda que se você tem SAP no seu ambiente, valide se ele está comprometido por essa vulnerabilidade, tá? E a gente sempre traz a SAP aqui no Pet News, mas não deixamos de recomendar a correção de outros sistemas de larga escala como concorrentes da SAP. A gente sempre cita a TOTUS, sempre citamos a Salesforce e outros que também têm patches de segurança mensais sendo lançados, tá? E o risco que a gente aborda aqui é que, como são ferramentas muito modulares, com alto nível de customização, essas ferramentas tendem a ter vulnerabilidades graves pelo caráter dela, o comportamento delas, tá? E por isso é importante que os administradores façam o devido acompanhamento dessas correções, tá bom? E falando ainda de mais uma correção em uma ferramenta extremamente utilizada, tá? Quem não se lembra de ataques que aconteceram no ano de 2020 na SolarWinds, né? Então a SolarWinds foi vítima aí de uma série de ataques que vazaram dados de milhares de clientes, empresas, né, no mundo todo, tá? E foi lançada uma correção da SolarWinds, tá? Para o Web Help Desk, tá? Ele recebeu um patch, uma correção para um CVE crítico, tá? Também 9.8, tá? E aí essa vulnerabilidade, se explorada, ela permitiria que um atacante invadisse e executasse comandos administrativos numa máquina, tá? Que está instalado o Web Help Desk, tá? Então é recomendado que administradores façam a correção aí desses patches para SolarWinds, tá? Realmente a gente tem um histórico já da SolarWinds possuir falhas de segurança, né? A gente já falou no mercado no passado de falhas críticas para SolarWinds e nesse momento a gente também recomenda a correção, tá bom? E para fechar aqui o nosso pacote, a nossa lista mensal aí de correções, né? Falando um pouquinho da Cisco, a Cisco também lançou correção para uma série de produtos, tá? Então, Cisco Security Web Appliance, Radius, Small Business SPA300, tá? Então, nós recomendamos aí que os administradores acessem o site da Cisco e façam as atualizações de segurança para os produtos Cisco. E também já emendamos aqui com as atualizações de segurança da FortiGuard, né, ou da Fortinet aí, em relação aos produtos dela, tá? Então, FortiOS para firewalls recebeu correções, FortiPAN, FortiProxy, FortiSwitch Manager, tá? FortiAnalyzer aí para armazenamento de logs de firewall e de outros serviços da Fortinet. Todos eles receberam patches nessa janela do mês de agosto, tá? E por isso a gente recomenda que seja feito a correção, tá bom? Se você nos acompanhou até agora, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo. Todo esse conteúdo que você viu aqui agora, ele vai estar disponível também no episódio em versão podcast no Next4Talks no Spotify, tá? Então você pode acompanhar todo esse conteúdo se estiver muito ocupado, pode ouvi-lo no trânsito, ouvi-lo no transporte público, enfim, a gente prepara um conteúdo bem assertivo para vocês, tá? E esse vídeo não seria possível sem os nossos patrocinadores, tá? Quem são os nossos patrocinadores? Ao longo do ano você acompanhou conosco a Cato Networks e a Society, tá? A Cato Networks que vem inovando em tecnologias de proteção Zero Trust para ambientes de rede, para tecnologias aí de proteção, segregação de rede, microsegmentação, e a Society, que é uma distribuidora de uma série de ferramentas de segurança, muitas das quais nós utilizamos na Next4Sec e nos nossos clientes, tá? Então a gente recomenda aí que você dê uma olhada nos nossos patrocinadores e marque a data da próxima edição do Pet News, tá? Então a gente se encontra aí no mês de setembro, no dia 12, tá? Então Pet News aí no dia 12 de setembro, convido vocês para estarem conosco, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Luciano, pela sua participação e obrigado a todos que nos assistiram. Nos vemos na próxima.